Paz do Senhor, igreja, tudo bem? Mais um devocional no ar. Como vocês estão? Hoje nós vamos lá para Salmos 34. Abre lá sua Bíblia, pega sua Bíblia para ler junto comigo, tá? Você colocou nessa semana temor no meu coração, então a gente vai falar um pouco sobre temor e sobre permanecer no Senhor, tá bom? Então peguem suas Bíblias, Salmos 34, vamos lá no versículo 11. Venham meus filhos e ouçam-me, eu os ensinarei a temer ao Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e façam o bem, busque a paz e ofereçam-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para os clamores. Levamos uma bela paulada. Quem deseja ter a vida longa, refreie a língua. Ou seja, dá uma segurada aí na brincadeira, dá uma segurada na fofoca, dá uma segurada em algumas coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração. Não é um provérbio, mas aqui está como um aprendizado. No começo diz assim, ó: meus filhos, ouçam-me, eu os ensinarei a temer ao Senhor. Faço uma brincadeira, meus amigos que assistem esse vídeo vão entender. Quando sai alguma coisa da nossa boca com um tom assim de veneno, eu faço uma brincadeira, eu olho para eles e digo: cuidado, boquinha, o que fala. E aí quando o Espírito Santo me falou sobre temor, vou tomar paulada. E realmente o Espírito Santo me deu umas pauladas. Let's go, comão, peguem sua Bíblia, vamos para Provérbios 22, verso 4. Diz assim, ó: a humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. Agora a gente vai pegar Provérbios 9 e 10. Diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Agora, nós vamos para Provérbios 10 e 27. Diz assim, ó: o temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos são encurtados. Depois dessas lindas pauladas de provérbios e salmos, a gente vai conversar um pouco sobre temor. Temor significa profundo respeito. Vem da honra. É sobre honrar ao Senhor. Quando eu li isso, eu fiquei tipo, tá, e agora? Cuidado um pouquinho o que fala, né? Porque se o Senhor falou comigo, então eu tô totalmente errado. Meu Deus, eu tenho que cuidar tudo que eu falo, o que eu tô falando, o que eu tô pensando. Eu não sei se vocês são assim quando o Senhor fala com vocês no devocional, porque se vocês sabem, o Senhor fala com vocês no devocional através da palavra, para que a gente seja transformado naquilo. Se o Senhor falou comigo sobre temor, então automaticamente eu tenho que ver se eu estou cuidando bem das coisas que o Senhor me dá, das coisas que o Senhor me entrega. Quando eu recebi essa palavra, eu comecei a pensar sobre como eu estava agindo com as coisas do Senhor, como eu estava agindo com o ministério na minha igreja, como eu estava agindo com a minha casa, com o meu tempo de honra ao Senhor, que o devocional é uma honra, é honrar Ele com o tempo, é honrar Ele com um propósito, é honrar Ele. Honra é a base do temor. Temor significa autorrespeito. Se você tem temor, você não tem medo, você tem temor. Então você deseja que o Senhor ele seja honrado a partir do seu temor. Por exemplo, eu sou intercessor da minha igreja. Estou na escala para orar. Então eu tenho temor ao Senhor, eu tenho respeito ao Senhor. Eu me coloco abaixo do Senhor para que Ele faça a sua vontade. Uma coisa que nós temos que sempre fazer é nos colocarmos como filhos do Senhor. Nós não somos nem um pouco melhores que o Senhor. Tem pessoas que têm arrogância, que são prepotentes e se colocam acima do Senhor. E pasmem se vocês não sabem, mas tem pessoas que acreditam que Deus só faz aquilo na igreja dele porque é Ele que está fazendo. Tem pessoas que têm autossuficiência, que se acham suficientes para servir no corpo, para servir no projeto, para servir no ministério e não tem temor ao Senhor. O temor do Senhor é algo crucial para nós que vivemos o Evangelho, nós que escolhemos seguir a Cristo. Temor a Ele é a base, porque se nós temos temor seguido de amor, nós passamos a honrar o Espírito Santo, nós passamos a honrar com as nossas escolhas, até mesmo com os nossos pensamentos. Então nós nos esforçamos para dar o melhor a Deus, sempre dando o melhor a Deus. Provérbios 22 e 4. A humildade e o temor ao Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. Humildade é simplicidade sem ter arrogância, sem ser prepotente, sem colocar o seu nome acima do nome de outra pessoa. Sabe quando você está na faculdade, na escola, cursando algum curso e você tem que fazer um trabalho em grupo?
aí você se mata para fazer todo o trabalho, vem uma pessoa e diz, nós fizemos esse trabalho juntos, e entrega sorrindo para a professora, sendo que você se esforçou, e as pessoas do grupo não se esforçaram como você se esforçou. E isso toca muito sobre a simplicidade sem arrogância, porque as pessoas que são arrogantes, elas sempre querem estar acima das outras, elas sempre querem ser mais e melhores que as outras. O que as pessoas fazem ao redor não é suficiente, e quando fazem juntos, sempre pega aquilo para si. Eu fiz, eu entreguei, não é nós fizemos, nós nos esforçamos, eu fiz, eu entreguei, tá pronto. Temer ao Senhor traz riquezas, honra e vida longa. Daniel era um homem muito honrado, porque ele tinha temor ao Senhor. Tudo que ele fazia, ele temia ao Senhor, ele orava, ele perguntava ao Senhor, ele não dava algum passo sem ter temor ao Senhor. Outro exemplo de homem que tinha temor ao Senhor, a gente pode usar José do Egito. Ele tinha muito temor ao Senhor, ele seguia a Torá, então ele só fazia algo que agradava ao Senhor. Ele cuidava a língua, cuidava a forma de pensar e a forma de falar. Até mesmo quando ele foi maltratado e fizeram algo mal para ele, ele mesmo assim se permaneceu em temor ao Senhor na promessa que ele tinha. Salmos 34, tá? Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a sua língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e façam o bem. Busquem a paz e esforcem-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para os seus clamores. Aqui eu vou usar algo que já aconteceu e talvez algo que talvez você que está assistindo também nota isso na sua igreja e na sua região. Quando a gente está na igreja, num culto, cultuando ao Senhor, e o Senhor desce com a sua presença, nós temos um culto de cura, um culto de libertação, pessoas são tocadas, o Senhor fala com as pessoas, e aí é um fluir que nós não entendemos, nós só conseguimos nos derramar e derramar amor ao Senhor e assim honrá-lo com adoração, honrá-lo com a nossa dança, honrá-lo com a nossa expressão, honrá-lo até mesmo em silêncio. Você sabe que quando alguém está ministrando a palavra, nós temos que honrar ao Senhor. Eu sempre converso com as crianças sobre isso. Nós temos que honrar ao Senhor. Nós honramos como? Em silêncio, ouvindo, discernindo, dando aquele aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Já aconteceu muitas vezes comigo mesmo, de o culto acabar, o Senhor falar comigo durante a palavra, depois falar comigo através do meu pastor e expressar o seu amor por mim. Aí depois acabou o culto, acabou o louvor, acabou o mover, eu já peguei as minhas coisas, fui pra a lancheria, comer o meu bom X salada com muita maionese, mas o temor tinha acabado, sabe? Deus tinha falado comigo 10 minutos antes, 10 minutos pra frente, o meu temor já tinha acabado, eu já estava comendo meu lanche, já estava fazendo piada com os meus amigos. E isso é algo que o Senhor tem falado muito comigo, sobre o que a gente fala, como a gente professa as coisas, sobre o que a gente fala, como a gente professa as coisas. Será que a nossa boca está honrando ao Senhor? Será que a forma que a gente está falando está honrando, sabe, o Senhor? Nós temos temor quando a gente está na roda dos escarnecedores, nós temos temor quando nós estamos na roda dos nossos amigos, nós temos temor quando a gente está no nosso serviço, nós temos temor o tempo inteiro, porque a palavra diz que nós temos que ter temor. A humildade do Senhor traz riquezas, honra e vida longa. Temos que ter o temor, manter ele durante o nosso dia inteiro. Porque eu fiquei pensando sobre isso. Será que eu quero ser honrado só na minha igreja? Eu quero ser honrado no mercado? Eu quero ser honrado na fruteira? Eu quero ser honrado no hospital? E honra não é sobre as pessoas me darem algo, sobre as pessoas se prostrarem aos meus pés. Honra é sobre respeito. É sobre as pessoas me olharem e saberem, o Igor não gosta muito disso, então eu vou respeitar ele nisso. O Igor não faz piada, o Igor não fala nomes obscenos, o Igor não costuma brincar assim, o Igor não costuma falar besteira aleatória, então vamos respeitar ele, vamos cuidar do que a gente fala. É isso que é ser cristão no mundo. Acontece muito nas rodas, nas mesas, as pessoas brincarem com as coisas, brincarem com algo que fere o outro, mas a brincadeira está ali e vale mais a brincadeira do que honrar o seu amigo. E isso frustra, isso fere. E as pessoas ainda não entenderam, sabe? Eu demorei para entender que às vezes a brincadeira que eu faço sobre a careca do Macarinho lá na igreja, pra mim é engraçado, mas talvez pra ele não é, sabe? E o Senhor falou comigo sobre isso. Filho, tem pessoas que não querem brincadeiras, tem pessoas que não gostam da brincadeira. E eu descobri que eu não gosto, gente. Eu descobri que eu não gosto de as pessoas fazem brincadeira comigo.
do sentido de roupas, do sentido de cabelo, no sentido de, tá gordinho, tá isso, sabe? Eu não curto, então eu não faço, sabe? Eu notei isso em mim. Porque eu tava passando por uma semana que eu tava meio grosso. Sabe quando a carne tá gritando assim? Eu tava bem grosso, bem sem paciência. E eu saí do meu quarto assim, sem paciência nenhuma. Passei 2 dias assim, ó, grosso. Pensa numa pessoa grossa. E aí eu pensei, eu realmente não gosto muito dessas brincadeiras. Então eu não vou mais fazer. Então eu vou cuidar o que eu falo. E aí vem aquela musiquinha, né? Cuidado, boquinha, o que fala. Nem sei o resto da música, só sei essa parte. E é isso, gente. É o que o Senhor pede pra mim, pra você, talvez pra todos nós que amamos ao Senhor, que escolhemos servi-lo, cuidado do que você fala, cuidado do que você professa, cuidado do que sai da sua boca. Honre ao Senhor, honrar ao Senhor, não ter medo dele. O Senhor não é o seu pai que te espancava quando você era criança. Não, o Senhor é um bom pai. Você não precisa ser rebelde com o Senhor, porque o Senhor é um bom pai. E é isso que Ele pede de nós essa semana, que nós tenhamos temor, respeito, que nós possamos honrá-lo. Então é isso que eu tenho pra gente essa semana. Vamos honrar o Senhor. Vamos cuidar o que nós falamos. Vamos cuidar o que nós professamos. Qual a profecia que está saindo de você? O que você está profetizando para as nações, o que você está profetizando para o seu amigo, o que você está profetizando. A nossa voz, ela tem poder, a nossa oração tem poder, as nossas orações, elas são ouvidas por Deus. Então nós temos que ter o nosso coração alinhado com o do Senhor. O que sai de nós pode honrar ao Senhor e pode desonrar. Não é só sobre a fofoca, sobre a mentira, sobre a avareza. Não, é sobre professar coisas que vão edificar o nosso próximo. E assim vamos honrar o Senhor. Cuidado com a forma que você brinca com seu amigo. Às vezes uma brincadeira pode causar nele algo ruim. E você nunca vai saber. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento do santo. Resulta em discernimento. Quanto mais temor você tem, mais amor, mais respeito por Deus, mais você entende do que é espírito, do que é espiritual, mais você consegue crescer, mais você consegue ir mais fundo nas águas. Então quando você teme, até mesmo no que você fala, mais você tem do Senhor. Nós só ganhamos quando nós cuidamos do que nós falamos. Nós só ganhamos quando nós temos temor ao Senhor. Mais dele a gente conhece, mais dele ele derrama pra gente. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos são encurtados. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Ser perverso não é só esfaquear alguém. Ser perverso é falar coisas ruins. Às vezes, nossa, meu coração é bom, eu não bato ninguém, eu não entro em briga. Mas você professa coisas horríveis, profecias ruins. Você fala mal das pessoas, você é fofoqueiro, mentirosa, fofoqueiro. Tenha temor, cuidado com o que você fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O temor do Senhor prolonga a vida. Prolonga a vida, prolonga os nossos dias. Nós só ganhamos tendo temor ao Senhor. Nós crescemos espiritualmente, nós temos uma vida melhor. Nós temos paz, nós temos mansidão. Nós amamos e cuidamos de tudo que a gente faz. Temer ao Senhor é amá-lo, é respeitá-lo, é respeitar. Temer é respeitar. Não é ter medo que ele vai cair do céu com uma bola de fogo e vai te explodir. Não, é respeitar. Respeitar, é entender o Espírito. Quanto mais a gente teme, mais a gente entende o Espírito, mais a gente cresce. Vamos cuidar do que a gente fala. Domínio próprio foi uma palavra que foi ministrada sábado pra gente lá no nosso culto de jovens. Domínio próprio. Com o domínio próprio a gente cuida o que sai aqui na nossa boca. Tua mente pode pensar, tá tudo bem você pensar, mas não fala, cara. Não fala, toma cuidado com o que você fala. Seja luz, tem uma boca que professa coisas boas, que profetiza cura, libertação, vida, emprego, coisas boas para as pessoas. Tá bom? Então, em nome de Jesus, até o próximo devocional. Fiquem com Deus.